Começando muito bem, mais um episódio Revista da Tarde, é a nossa série Revista da Tarde aqui durante toda a semana juntinho com você. Que alegria saber que você está acompanhando aí todas as nossas entrevistas, assuntos que realmente vêm para agregar a nossa vida pessoal e também profissional. E é claro que o objetivo do nosso programa é tornar a nossa vida melhor e mais feliz. E a nossa convidada dessa semana, uma das convidadas dessa semana é a Ana Paula, ela que é psicóloga e ela é especialista também em finanças, olha só que legal. E nós estamos aqui trazendo então o assunto sobre emoções e finanças. Qual é a relação entre essas duas coisas aí, emoções e finanças? E você, de que forma você tem vivido? Como que está a sua vida financeira? Como que está o seu emocional? Convido você para acompanhar essa conversa aqui, porque com certeza vamos todos aprender bastante juntos. Ana, estamos aqui em mais um episódio, que alegria essa conversa aqui com você, que tanto nos traz coisas boas, ensinamentos. E eu te pergunto o seguinte, para começar esse nosso episódio de hoje: qual é o impacto do contágio social nas nossas vidas? E vamos explicar mais uma vez para quem não pegou o primeiro episódio o que é o contágio social. Bem, a questão do impacto ele é muito significativo. Porque assim, o convívio social é tudo aquilo que nós aprendemos uns com os outros, e isso pode ser atitudes, hábitos, e isso pode impactar sim o ser humano. Vamos pensar, dentro de um lar, os pais ensinam seus valores e princípios aos seus filhos. E isso vai impactar todo o desenvolvimento daquela família. Então, agora tem uma questão muito importante, que há conceitos que podem sim, não é parar, mas há conceitos que podem paralisar alguns sonhos. E isso causar um impacto no aumento da ansiedade, assim como outras doenças a serem desenvolvidas. Deixa eu explicar um pouquinho mais. Um exemplo, uma família a qual diz assim, passou por algumas dificuldades, todos nós já passamos. E ainda continua passando, tem pessoas e tudo mais. Todas pessoas podem passar por dificuldades. Mas, às vezes, o impacto dessa dificuldade pode dizer assim, nós nunca vamos conseguir, só dá errado para nós. Não somos bons, nós não vamos conseguir. Uhum. Então, um exemplo. Essas frases podem impactar uma criança. Ou até mesmo as brigas financeiras, os pais brigarem porque a questão do dinheiro pode impactar uma criança. Então, com frase, eu vou crescer, eu vou aprender porque eu não quero viver isso. Isso pode gerar um aumento de uma rigidez. Ou até mesmo vergonhas. A vergonha. Quando se fala em vergonha, ou medo, né? Acho que são coisas que andam muito juntas. Vergonha e medo. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Eu vou dar um exemplo aqui. Tem pessoas que têm tanto medo de falar em público e tem um conteúdo maravilhoso. Você sabe que até a gente pode citar aqui, que um dos maiores medos do ser humano é de falar em público. Sim. Incrível, né? As pessoas têm mais medo de falar em público do que, por exemplo, andar de avião. Por quê? Porque alguma coisa aconteceu lá no passado ou em sua vida. É isso? Sim. Podemos pensar assim? Eu lembrei de um exemplo. Então, é um homem que tinha muita vergonha de falar em público e ele tinha um trauma. Então, todo trauma, ele pode causar um impacto negativo. Então, o trauma dele foi que quando ele pediu ajuda à professora, falando, professora, eu preciso ir ao banheiro. E a professora falou, naquele momento, não. E ocorreu um desconforto. Os colegas riram dele. Qual foi a mensagem? Eu não posso falar. Não vou conseguir. E essa pessoa, ele era um grande diretor de um cargo de uma empresa muito ali reconhecida, e essa pessoa precisou trabalhar para começar a falar em público. E no cargo em que ele estava, exigia dele falar com a equipe, mas um mapeamento adequado, alinhado para identificar quais são os traumas, que pensamentos foram gerados diante disso e quais são as possibilidades no agora,
é possível sim reaprender coisas novas. O nosso corpo é lindo, né? Há um processo de regeneração. Estamos respirando, não é a mesma respiração, está tendo movimentos internos, cérebro aqui, enquanto nós estamos falando, está gerando um processamento. Então eu quero dizer que o nosso corpo, ele desenvolve sim a neuroplasticidade. E ele pode sim aprender coisas novas. Entretanto, um hábito novo, ele tem um ciclo e um treino para que isso aconteça. Entendi. E é interessante quando você traz esses aspectos gerais aqui da questão das emoções, e como o nosso assunto é finanças e emoções, a gente daí começa então a pensar aqui no âmbito das finanças, né? Trazendo aqui então todo esse pano de fundo que fizemos, certo? Esse cenário, o que as emoções podem fazer, de que forma que elas podem influenciar, e inclusive na vida financeira, que a gente percebe que tem muitas pessoas que sofrem com isso, muitas vezes é por desinformação, certo? E muitas vezes é por traumas, porque elas não acreditam que podem gerenciar de forma efetiva suas finanças, ou até não se acham merecedores de repente, ganharem o que elas merecem ganhar, certo? Qual é a emoção que uma pessoa poderia estar sentindo quando ela sente tal... Um desses exemplos aqui que eu falei, ela não se acha merecedora de ganhar o que ela poderia estar ganhando. Que emoção seria essa? Que são várias, mas uma delas, o medo da vergonha, né, aumento de, isso pode gerar aumento de ansiedade. E quando você mencionando sobre a questão do traumas e finanças, uma das coisas que podem influenciar são as dores emocionais. Um exemplo, existem as 5 dores universais, que é a dor da injustiça, a dor da rejeição, a dor do abandono, né, a dor da traição. Então, um exemplo, uma pessoa que se sentiu abandonada, ela pode sim, inconscientemente, querer preencher o quê? Com a presença. E como que ela pode fazer isso? Às vezes comprando mais, eu vou lá, vou comprar isso. Entendi. Ou até mesmo tendo a dificuldade de dizer não. E isso pode virar uma compulsão, de repente? De repente uma pessoa que é compulsiva por comprar coisas. Sei lá, comprar roupas ou comprar sapatos. Pode ser uma compulsão. Pode estar relacionado a uma dor. A dor de não ser aceita. Então é muito importante identificar. A primeira coisa, se está algo desproporcional, é porque está associado a alguma dor. E precisa ser feito um mapeamento para isso. Porque a dor, ela pode gerar um pensamento, como foi falado. Um exemplo. O pensamento, eu não sou suficiente, é uma pessoa que acaba comprando sempre, um exemplo, cursos. Porque ela quer ser suficiente, um exemplo. E às vezes elas compram um monte de cursos e nem fazem. Ou às vezes fazem, mas não ensinam para ninguém aquilo que aprenderam, não desenvolvem. Seria isso? Aí ela pode não transmitir para o outro pelos medos, culpa, angústia, ou de não se sentir capaz. O não merecimento. Que daí envolve essa questão. Então, eu vejo a grande questão, assim, que quando você iniciou esse episódio, e eu comecei a lembrar da minha história de vida, né? E eu falei, uau, eu estou aqui falando para outras pessoas. Que incrível. E a intenção é no sentido de que todos nós podemos aprender coisas novas. Então, são vários contextos. Na família, antigamente, não se falava de administração financeira e filhos, né? Muito pelo contrário, não é mesmo? Antigamente, os pais, eles procuravam esconder a realidade que a família estava vivendo. Se não havia dinheiro, ninguém falava nada. Mas, às vezes, a gente ouvia um burburinho do pai falando para a mãe, ou a mãe falando para o pai, olha, não fala perto deles, para eles não ficarem tristes. Porque queriam nos poupar, não é mesmo? Mas porque não havia também esse conhecimento todo a respeito. E aí a criança entrava no supermercado, Ana, e esperneava,
e chorava e que queria aquele brinquedinho, aquela comida diferente, sei lá, aquele chocolate, mas o pai não tinha dinheiro. Só que daí eles preferiam não contar, esconder a realidade, para que, talvez até para querer poupar essa criança. E não era por mal, era por falta de conhecimento mesmo. Agora você veja só como que essa criança daí ela vai ser lá no futuro, né? Como esse adulto vai, o que ele vai se tornar? É muito importante essa questão dos limites. Então, lá atrás, alguns anos atrás, não era comum os pais falarem, dizer, olha, vamos nos planejar para realizar uma viagem, vamos fazer isso. Então, essa questão de muitas vezes, eu vou lá, vou comprando para suprir, isso pode gerar uma grande dor no futuro. A dor de não se sentir suficiente, tudo tem que fazer mais. Então é muito importante hoje esse recomeço, né? E é tão bonito que hoje nós estamos numa fase onde que há uma conexão de pais aprendendo coisas novas, se conectando com filhos para uma geração diferente. Ou ao contrário, de filhos que estão aprendendo coisas diferentes, se conectando com os seus pais. Então, eu volto a falar como protagonista das nossas histórias. Muito bom. Nesse aprendizado, aquilo que foi errado, que gerou desconforto, se liberar da culpa, porque a culpa, ela pode influenciar também nas finanças. Porque daí a culpa eu tenho que ficar comprando, eu tenho que dar dinheiro, eu tenho que fazer isso para suprir aquilo que foi deixado. Uhum. Mas se a pessoa começa a dizer, olha, eu fiz o meu melhor, aquilo que eu sabia com os meus conhecimentos para aquele período, mas hoje eu posso ter uma postura diferente no meu convívio comigo mesma, no meio em que eu estou, para impactar diferente, com novos hábitos. Muito como bom. Eu falei. Novos hábitos, novo. Muito bom, treino novo, olha só que interessante, um novo treino, e é possível, que bom que há possibilidades. Olha só, já terminou o nosso episódio de hoje, passou rapidinho, mas tem mais, obrigada, Ana, e vamos continuar essa conversa sobre emoções e finanças nos próximos episódios. Muito obrigada por hoje. Obrigada. Que bom que você acompanhou o nosso bate-papo aqui sobre emoções e finanças. Olha que interessante, estamos aqui aprendendo juntos, estamos todos aí agregando para as nossas vidas, tanto para a vida pessoal quanto profissional. E você é nosso convidado a participar, a acompanhar aí todos os episódios dessa semana. Estaremos também nessa semana com uma convidada especial, que é a Kelly Irata, ela que é empresária, e ela vem aqui dar várias dicas, contando de que forma ela gerencia tudo isso, as emoções e as suas finanças. Olha só quanta coisa para a gente aprender juntos aqui. Eu vou deixando meu abraço carinhoso e te convido para o próximo episódio. Até lá! Em um mundo onde cada segundo conta, a Ótica Disque Óculos chega até você trazendo a experiência de visão perfeita diretamente para a sua porta. Ótica Disque Óculos, sua ótica o tempo todo.